Olá, meus amigos, estamos de volta, Fábio Roque, para mais um vídeo sobre essa série que estamos gravando acerca da Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo, e aí é importante que você recorde que nós já gravamos outros 11 vídeos, sempre trazendo aqui a Lei Anticrime, Lei 13.964, na ordem sequencial em que as alterações aparecem. Hoje nós vamos trazer mais uma alteração promovida lá no Código de Processo Penal. Recordem comigo que no nosso último vídeo de número 11, nós trouxemos aqui a alteração promovida lá no artigo 14, ou melhor, a inserção no Código de Processo Penal do artigo 14A. Todos os vídeos estão disponibilizados aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos gravar sobre uma alteração importantíssima do famoso artigo 28 do nosso Código de Processo Penal. E aí eu quero contextualizar com vocês aqui como a gente faz em todos os vídeos. O que é que diz o artigo 28 do CPP atualmente? Porque lembra que estamos gravando aqui em um momento em que a lei ainda não entrou em vigor. Aliás, estamos gravando aqui no dia 21 de janeiro e a lei anticrime entra em vigor daqui a 2 dias. Ela entra em vigor no dia 23 de janeiro, ressalvadas aquelas hipóteses, obviamente, que foram suspensas pela decisão do ministro Dias Toffoli, sobre a qual a gente já falou aqui também, foi o nosso vídeo de número 10, tá? Bom, então, hoje que a lei ainda não entrou em vigor, como é que está o artigo 28 do nosso CPP? O artigo 28 ele é bem conhecido, quem já estudou processo penal vai lembrar comigo agora. Artigo 28 é aquele que nos diz que o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, ele promove o arquivamento do inquérito. O que é promover o arquivamento? Promover o arquivamento é requerer o arquivamento ao juiz. Então, o promotor de justiça, atualmente, que a lei anticrime ainda não entrou em vigor, o promotor de justiça, quando, por exemplo, ele pega um inquérito policial ou peças de informação que substituem o inquérito, ele percebe que ali não há razões para oferecer a denúncia, ou seja, para processar alguém criminalmente. Lembra comigo que denúncia é a peça inicial da ação penal de iniciativa pública. Então ele percebe ali, por exemplo, que o fato está prescrito, que não existe prova de materialidade, que não existem indícios de autoria, que existe uma causa excludente de licitude, excludente de culpabilidade, ou seja, uma dirimente. Então ele percebe que tem razões, ou melhor, que não tem razões para oferecer a denúncia. O que é que faz o promotor? Ele promove o arquivamento. Eu repito que promover o arquivamento atualmente é requerer ao juiz que arquive. Se o juiz concordar, tudo bem, o juiz irá arquivar o inquérito policial. Bom, se o juiz não concordar, diz o artigo 28 do CPP que o juiz remete o inquérito policial ou as peças de informação que o substituem ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça, ele poderá adotar uma entre 3 alternativas. Quais são elas? Poderá o Procurador-Geral de Justiça, concordando com o juiz e entendendo que é caso de denúncia, pode o próprio Procurador-Geral de Justiça oferecer a denúncia. Se porventura o Procurador-Geral de Justiça entender, discordando ainda do promotor de justiça e concordando com o juiz, que é caso de oferecer a denúncia, a segunda alternativa que ele tem é designar um outro membro do MP para oferecer a denúncia. E a terceira alternativa do Procurador-Geral de Justiça é aquela hipótese em que ele concorda com o promotor, ele entende que realmente é para arquivar, aí ele insiste no arquivamento e o juiz estará obrigado a arquivar. Tá? Então, repito, promotor pediu o arquivamento, juiz discorda e manda para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, ele poderá então, ou ele mesmo oferece denúncia, ou designa outro membro do MP para oferecer a denúncia, ou ele então insiste no arquivamento e só então o juiz estará obrigado a arquivar. Qual é o grande problema desse artigo 28? Qual é a grande crítica sobre o artigo 28? É que ele faz com que o juiz tome uma iniciativa que é da acusação, afrontando assim o nosso sistema acusatório. Sobre o sistema acusatório, inclusive, é muito importante lembrar que a lei anticrime previu expressamente que o nosso sistema é um sistema acusatório. Porque lembra que não tinha previsão expressa disso nem no CPP e nem na Constituição. A Constituição ela nunca disse que o sistema é acusatório, nunca utilizou essa expressão. O que a doutrina sempre entendeu, e particularmente a mim me pareceu sempre muito razoável, é que nós tínhamos o sistema acusatório porque a Constituição, no artigo 129, inciso de número 1, ela outorga ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, proibindo os chamados procedimentos judicialiformes que existiam antes da Constituição, que eram aqueles processos iniciados pelo próprio juiz.
A partir do momento em que se disse ação penal pública só quem comece é o MP, né? E evidentemente tem a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública prevista na própria Constituição, a partir daí nós separamos a figura daquele que acusa e a figura daquele que julga. E essa é a marca precípua do sistema acusatório, a separação das funções de acusação e julgamento. Existem outras características, tá? A publicidade do processo, o ônus da prova para acusação, a presunção de inocência. Existe uma série de características do sistema acusatório, mas a mais conhecida, a principal característica é a separação das funções de acusação e julgamento. Quem acusa não pode julgar e quem julga não pode acusar. Só que o nosso código tinha e terá, mesmo depois da lei anticrime, mas tinha uma série de dispositivos que pareciam fazer com que o juiz adotasse posturas que são próprias do Ministério Público. Ou seja, fazendo o juiz se substituir a uma função de acusador. E essa era uma das hipóteses. Porque, veja, o promotor, ele entende que é para arquivar. Aí ele, promotor, ele, Ministério Público, ele, titular da ação penal, ele vai e requer o arquivamento. Aí o juiz, que deve ter imparcialidade, deve ter o distanciamento da causa e que não é parte e que obviamente não é acusação, aí ele, juiz, discorda do promotor, manda para o Procurador-Geral de Justiça, dizendo para o Procurador-Geral de Justiça: Procurador-Geral, olha, o promotor pediu para arquivar, mas é para oferecer denúncia, então denuncie. E o que era pior, aí o Procurador-Geral de Justiça denunciava ou nomeava outro membro do MP para oferecer a denúncia, e o juiz que já tinha dito para o Procurador-Geral denuncia, seria ele mesmo o juiz que iria decidir pelo recebimento ou rejeição da denúncia, porque nem hipótese de suspeição ou impedimento do juiz nesse caso havia. Quer dizer, é o juiz sendo mais acusador do que o próprio promotor. Então é o juiz fazendo o papel de acusação, e por isso esse artigo 28 sempre foi muito criticado por afronta ao sistema acusatório. Pois bem, veja como agora a lei anticrime, ela vem e modifica substancialmente o artigo 28, alterando toda a estrutura do artigo 28, não é apenas uma mudança perfunctória, não é apenas uma mudança formal, ele muda completamente o artigo 28, evitando que o juiz faça esse papel de substituir-se à parte acusadora. Como é que será a partir do momento em que o artigo 28 entrar em vigor? Vai ser da seguinte forma: quando o promotor de justiça entender que é para arquivar, ele já não vai promover o arquivamento, ele já não vai requerer o arquivamento, ele vai determinar o arquivamento. Ele, promotor, determina o arquivamento. Só que é muito importante que a gente entenda que o promotor de justiça, como o juiz, como o delegado, como os demais agentes públicos, eles precisam ter a sua atuação submetidas a algum tipo de controle. Isso é próprio do princípio republicano. Aliás, Montesquieu já dizia lá no século XVIII que o poder deveria deter o poder, porque aquele que detém o poder tende a dele abusar. Então nós precisamos ter instrumentos de controle da atuação do MP, do juiz, do delegado. Então, por exemplo, quando o juiz decide, nós temos instrumentos de controle, são os instrumentos recursais postos à disposição da parte, por exemplo. Então não pode o promotor de justiça ele simplesmente determinar o arquivamento e ficar por isso mesmo, e a palavra dele ser a última palavra. É necessário que tenha algum tipo de controle. Por isso que a lei determina, a lei anticrime vai determinar, então que ele, promotor, vai determinar o arquivamento e ele mesmo, promotor, submete a sua decisão à instância revisora dentro do Ministério Público. Então, por exemplo, o próprio promotor de justiça, ele já determina o arquivamento e ele mesmo já manda para o Procurador-Geral de Justiça. Veja que agora não vai mais precisar passar pelo juiz e, portanto, o juiz não vai precisar fazer o papel de acusador. É o próprio MP quem vai decidir. O MP, o promotor, determina e submete ao Procurador-Geral. Aí o Procurador-Geral vai poder ele mesmo oferecer denúncia, vai poder ele designar outro membro do MP, ou vai poder ele reconhecer que realmente é caso de arquivamento e, portanto, homologar aquele arquivamento determinado pelo promotor de justiça. Outro ponto muito importante, meus amigos, aqui do artigo 28, é que dessa decisão, dessa determinação do promotor de arquivamento, ele deverá ali informar dessa decisão ao investigado, né, investigado, indiciado ou não, ao delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial, e também informar a vítima, que poderá recorrer dessa decisão dele, apresentando suas razões ao procurador-geral.
apresenta suas razões ao Procurador-Geral de Justiça para que o Procurador-Geral decida não apenas com os fundamentos trazidos pelo promotor, no sentido do arquivamento, mas também lá pela própria vítima, no sentido lá do não arquivamento e, portanto, do oferecimento da denúncia. E o artigo 28 ainda vai nos dizer que, se porventura for crime praticado contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as respectivas procuradorias judiciais poderão fazer isso. Ou seja, um crime contra a União, por exemplo, poderá a advocacia da União, por intermédio ali dos seus advogados da União, eles ali na Procuradoria Judicial, né, eles mesmos poderão apresentar essas razões ali ao Procurador-Geral de Justiça, tá? Eu só vou ler aqui para vocês o artigo 28 e a gente vai ver que é exatamente isso que eu acabei de comentar e farei alguns acréscimos, alguns comentários adicionais. Veja, o artigo 28 vai ficar assim, ó, caput e 2 parágrafos, tratando exatamente disso tudo que eu acabei de mencionar. Olha como é que vai ficar o caput, tá assim, ó. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza. Veja, ordenado. Como eu disse, o promotor agora ele determina o arquivamento. Ele não mais requer arquivamento. Ele não mais promove o arquivamento. Ele determina, ele ordena o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças de informação ou de outros instrumentos de investigação, como, por exemplo, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é um instrumento de investigação do próprio Ministério Público. Então vamos lá, dando continuidade. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Eu só tenho, veja que é exatamente tudo que a gente havia dito, eu só tenho mais um comentário a fazer, que é essa questão de submeter à instância de revisão ministerial. Veja que o artigo 28, na redação originária, ele falava apenas do Procurador-Geral de Justiça. Só que no Ministério Público Federal não tem Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual. E por que o artigo 28 só falava em Procurador-Geral de Justiça? Porque lembra que o CPP é de 1941, naquela época não existia Justiça Federal. A Justiça Federal havia sido criada por um decreto lá de 1890, mas ela foi extinta com a Constituição de 37, que, enfim, né, que era a Constituição que instituiu, que institucionalizou a ditadura do Estado Novo. Então, em 1941 não existia Justiça Federal. Por isso que o CPP falava apenas no Procurador-Geral de Justiça. E no âmbito federal, quem faz as vezes de Procurador-Geral para fins do artigo 28 é a Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal, que é um órgão colegiado constituído ali por alguns membros do Ministério Público Federal, tá? Então aqui quando o caput do artigo 28 fala em instância revisora, o que ele está dizendo então é o seguinte, ó, se for na área estadual, promotor de justiça, ele determina o arquivamento e ele submete ao Procurador-Geral de Justiça, né, que é quem fazia esse papel na redação anterior do artigo 28. E se for no âmbito federal, aí o Procurador da República ele ordena o arquivamento e submete à Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal. Tá? Bom, isso está na Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Olha comigo aqui o parágrafo 1º, diz assim, ó, parágrafo 1º do artigo 28, então. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Aquilo que eu já havia dito, né? Então, o MP, o promotor, por exemplo, ele ordena o arquivamento, ele submete lá ao Procurador-Geral de Justiça. Como ele vai ter que informar ali a vítima, ao investigado, à autoridade policial, pode ser que o investigado ali ou seu representante legal discordem e eles apresentam ali os argumentos à instância revisora ministerial para que essa instância revisora tenha mais subsídios para decidir se vai homologar ou não o arquivamento. Tá? Aí o parágrafo 2º vem e diz assim, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Como eu dizia, né? Então ali a chefia da representação judicial, ou seja, a chefia, o Procurador-Geral do município, Procurador-Geral do Estado, o Advogado-Geral da União, que evidentemente vão destacar membros das respectivas carreiras para fazer aqui esse papel do parágrafo 2º do artigo 28. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Mais uma novidade aqui da Lei Anticrime. A gente encerra, portanto, aqui a análise desse novo artigo 28. Em síntese do que dissemos, como é hoje o artigo 28,
promotor pede o arquivamento, o juiz discorda, manda para o Procurador-Geral de Justiça ou para a Câmara de Revisão do MP Federal, que poderão, eles oferecem denúncia, designam outro membro do MP para oferecer denúncia ou insistem no arquivamento e o juiz é obrigado a acatar. Como é que fica a partir do dia 23 de janeiro de 2020? Agora o membro do MP ele já determina, ele já ordena o arquivamento e ele mesmo submete internamente à instância de revisão ministerial. Procurador-Geral de Justiça, no âmbito estadual, Câmara de Revisão, Câmara de Coordenação e Revisão Criminal no Ministério Público Federal. E ele mesmo, o MP, vai ter de informar isso à vítima, à autoridade policial e também ao investigado. Sendo que a vítima, no prazo de 30 dias, poderá apresentar seus argumentos ali, ou seja, levando a matéria à instância revisora ministerial, tá bom? E se o crime for contra a União, Estados e municípios, isso pode ser feito pelas respectivas procuradorias judiciais por intermédio dos seus procuradores-chefes, tá? Com isso a gente encerra então, meus amigos, mais um vídeo aqui para tratarmos da lei anticrime. Foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.